Olá, tudo bem? O que dizer sobre o tema de hoje? Homossexualismo ou homossexualidade? O que será que Deus pensa? O que será que Deus acha sobre esse assunto? Será que Deus pensa como a maioria dos líderes religiosos ou a maioria das pessoas que são religiosas, que trata essas pessoas como indiferença? Será que o nosso Deus é um Deus tirano que fica lá no céu, sentado no trono, com o rosto zangado, pronto a nos punir? Será que quando o homossexual entra dentro do templo de igreja, Jesus agiria como muitos líderes religiosos falando que aquela pessoa está possessa de demônio? Ou será que nós devemos tomar o papel de Deus, de ser juiz e sair julgando aquela pessoa? Ou até mesmo tentando ser advogado de Deus, advogar, tentar defender Deus em certas causas? É esse tema que eu quero trazer hoje para o canal. Primeiramente, antes de entrar no assunto, eu quero te dizer que Deus ele não precisa de advogado. Porque se Deus precisasse de advogado, ele teria pessoas bem melhor do que Tom Santos, do que qualquer líder religioso que você tenha um prestígio que você admira. E a palavra de Deus fala que a ele pertence ao julgamento. Então não cabe você a julgar. Deus ele não precisa nem de juiz e nem de advogado. Deus ele precisa de testemunha. O meu papel, o seu papel, quando nós encontramos a Jesus ao longo do caminho e Cristo implanta dentro de nós a natureza cristã e nós ali somos convertidos através do Espírito Santo, Ele quer que nós seremos testemunha dele. Tanto que isso é descrito na palavra de Deus. Você será minha testemunha tanto aqui quanto em Samaria até os confins da terra. Então Deus não fala, vocês serão meu advogado. Deus não fala que vocês serão o meu juiz. Vocês serão a minha testemunha. Então o que dizer sobre esse tema hoje? Um tema polêmico, um tema que muitas vezes, se você falar de uma maneira errônea, você consegue processo em cima desse assunto. Então, o que Deus pensa sobre o homossexualismo? Lembrando, deixo bem claro, que Deus ele ama o pecador. Deus ele ama o pecador, independente de que seja, porém ele odeia o pecado. Você vai encontrar muita gente falando por aí que Deus ele odeia o pecado e odeia o pecador. Não, Deus ele ama o pecado, mas ele odeia o pecador. Porque se aquele pecador ele se arrepende, ele se converte daquele mau caminho, ele deixa de ser pecador e ele continua sendo amado por Deus. Deus detesta a prática do pecado. Então, falando do assunto sobre homossexualismo, eu trouxe algumas questões para você dentro da Bíblia, te dando capítulo e versículo, como sempre falo nesse canal, para que você possa verificar na sua casa, meditar com a sua família e, além do mais, o mais importante, você ler na sua Bíblia, tá bom? Sem mais delongas, vou te contar uma história. Você sabia que o rei Salomão, na sua velhice, ele teve prática de homossexualismo? E nem por isso Deus deixou de nomear ele rei, porque Deus tem onisciência. Deus é onisciente, Deus é onipotente e Deus é onipotente. E Deus é onipresente. Nem por isso ele deixou de nomear Salomão como rei na sua onisciência. E ao longo da sua vida, da sua jornada, da sua vida de reinado, Salomão foi chegando na sua velhice, ele se envolveu com bastante mulheres e uma das suas mulheres levou ele à idolatria, levou ele ao culto pagão, ao ponto dele praticar homossexualismo, a ponto dele praticar doutrinas homossexual. Você entende? Eu vou ler para você algumas passagens aqui que fala sobre homossexualismo e vou te dar o capítulo e o versículo, tá? Isso que eu te falei sobre Salomão, você vai encontrar no livro de 1 Reis, no capítulo 11. Lá narra toda a idolatria de Salomão, tá? Na sua velhice, Salomão se envolveu com umas mulheres perversas, né? Que acabou pervertendo a sua vida. E aí ele começou a adorar outras deusas. Na verdade, esse culto pagão levava à prática de homossexualismo, tá? Ele começou a adorar os deuses dos Milcom, né? Que são os deuses os deuses que é da cultura dos deuses Amon, tá? Tudo isso você vai encontrar lá no 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 4 a 5, né? Então ele começou a seguir esses cultos pagãos e ali ele começou a ter prática de homossexualismo.
Deus o abandonou? De maneira nenhuma. Deus o condenou? De maneira nenhuma. Se você continuar lendo a narrativa da história de Salomão, ele é um homem que está salvo, ele se dedicou a Deus, se arrependeu dos seus atos, que ele via que ele estava adorando outros deuses, né? E ali ele levou a ele a prática do homossexualismo. E ali ele começou, Deus começou a trabalhar no coração dele, e ele começou a se converter e voltar para os caminhos do Senhor, né? E uma das deusas também que levou ele ao culto idólatra, ao culto pagão, é a deusa do povo do Sidônimo. É o culto do povo dos Sidônimos que levou ele para o culto dos deuses dos Sidomitas. E ali ele foi, junto com os pagãos daquele povo do Amons, e ali ele começou a ter rituais de prática de homossexualismo, tá? Mas o que a Bíblia fala, Tom, sobre o homossexualismo? O que Deus narra? Onde tem os capítulos e versículos que Deus fala sobre o homossexualismo? Eu vou trazer para você, eu trouxe para você alguns capítulos e versículos e eu vou ler para você. E também elaborei algumas perguntas sobre o homossexualismo. Como o tema hoje é homossexualismo, é um tema forte, pesado, Deus ele não é um Deus preconceituoso, porém, ele precisa de homens e de mulheres valorosos, que não se compram e não se vendem, e que chamam o pecado pelo nome, que não tenha vergonha de se levantar a sua bandeira e falar o que é certo e o que é errado. Porque aqui fala, examinar as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. Então o que a Bíblia diz, Tom, sobre a prática do homossexualismo? Eu elaborei algumas perguntas e vou ler para você aqui sobre a prática do homossexualismo. A primeira pergunta fala assim: o que Deus diz sobre o comportamento homossexual? O que Deus diz sobre o comportamento homossexual? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Eu vou falar para você. Você vai lá no livro de Levítico, tá? Você vai no livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 22. O que Deus pensa, o que Deus diz sobre o comportamento homossexual? Você vai no livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 22. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Segunda pergunta do tema ainda, homossexualismo. A segunda pergunta fala assim: o que é o sexo pervertido? O que é o sexo pervertido para você, na sua visão? O que você pensa? O que você acha? Você vai lá no livro de Juízes, no capítulo 19, versículo 22. Livro de Juízes, no capítulo 19, versículo 22. Essa é a pergunta que eu elaborei para você também sobre o tema homossexualismo. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta fala assim: os homossexualismos serão julgados responsável pelos seus atos? Olha que pergunta interessante. Se os homossexual será julgado responsável pelos seus atos, o que você acha? O que você pensa? Qual é a sua visão a respeito disso? Se os homossexual será julgado de acordo aos seus atos. Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim. Vou falar para você. Você vai lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 18 ao 20. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim, vou repetir. Os homossexual será julgado pelos seus atos? Onde está escrito isso? Você vai no livro de Romanos, na Bíblia, Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 18 ao 20. Tá? Você vai achar a resposta para essa pergunta sobre o homossexualismo. Vamos para a próxima pergunta ainda do tema homossexualismo. Vamos lá para a próxima pergunta aqui que eu vou fazer para você sobre o homossexualismo, tá? A próxima pergunta do homossexualismo fala assim: o que as pessoas são capazes de fazer longe de Deus? Olha que pergunta interessante. O que as pessoas, o ser humano, é capaz de fazer longe de Deus? Lembrando que vocês estão vivendo no grande conflito. Não existe meio termo, você está neutro em cima do muro, você está nem do lado nem do outro. Eu não sou nem cristão, também não sou nem do diabo. Eu sigo a minha vida da maneira que eu acho melhor. E as pessoas que falam para você sobre livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, tá? Existe você ser livre e decidir seguir as escolhas. Livre-arbítrio você não tem, porque a palavra arbítrio vem da palavra árbitro, de dar lei, determinar a lei, de colocar a lei. Assim como no jogo de futebol, existe um árbitro que apita ali quando é falta, quando não é falta, dá cartão vermelho para divertir ou cartão amarelo para divertir. Então aquele árbitro está ali para determinar a lei do futebol. Então você é livre.
arbítrio você não tem, porque as leis Deus já determinou. As leis para você seguir, para você possa ter saúde, vigor e vida eterna, Deus já determinou. A lei já existe, tá? Então você é apenas livre, mas livre arbítrio você não tem, tudo bem? Só para deixar isso claro. Então vamos lá, a pergunta é: o que as pessoas é capazes de fazer longe de Deus? Onde está escrito isso para mim, Tom? O que as pessoas é capaz de fazer longe de Deus? Você vai lá no livro de 1 Romanos também, no capítulo 1, tá? No capítulo 1, no versículo 2 e 4 e 26 e 32. Repetindo, o que as pessoas é capaz de fazer longe de Deus? Você vai lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 2 e 4 e no versículo 26 ao 32. Essa é a pergunta, essa é a resposta do tema para que você possa ir na sua Bíblia e verificar na sua casa com a sua família, tudo bem? Vamos para a última pergunta do tema homossexualismo. Será que Deus rejeita o homossexual, o homossexualismo, ou o homossexual? Você acha que Deus rejeita o homossexual? Aonde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim, se Deus rejeita o homossexual. Vou te falar, você vai lá no livro de 1 Coríntios, tá? Você vai no livro de 1 Coríntios, repetindo o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Se Deus rejeita o homossexualismo, você vai lá e verifica. Eu posso te dizer claramente, Deus, Ele ama todo ser humano. Deus, a Bíblia fala para nós dizer no nosso coração, não diga você no seu coração que o Senhor está demorando vir ou cumprir a sua promessa. A palavra de Deus lá no livro de Pedro fala que Deus é longânimo, que Deus é paciente, que Deus é bondoso, querendo que nenhum de nós se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, para que todos cheguem à conversão e aceitem a salvação. Só você olhar o cotidiano que nós estamos vivendo, querido. Hoje estamos se protegendo de vírus, pandemia, terremotos lá na Grécia, junto com a Turquia. Os sinais da volta de Cristo estão voltando. Mas, Tom, desde quando eu era criança, desde quando eu me conheço como gente, eu escuto falar disso. Mas, querido, lembre-se que cada ano que se passa, ou cada dia que você acorda, a misericórdia do Senhor se renova mais uma vez na sua vida. E Ele te dá mais uma oportunidade para que você possa rever alguns conceitos da sua vida e voltar para os caminhos do Senhor. É necessário você viver nos caminhos do Senhor. É necessário você usar a Bíblia como manual de procedimento da sua vida. Você usar esse livro como manual da sua vida. Você seguindo esse livro, você aprende tudo. Princípio de saúde, viver bem, viver melhor. Você consegue achar o caminho para a salvação, que é Jesus, que Ele fala o seu caminho, a verdade e a vida. Ali está tudo. O próprio Jesus falou assim, examinai as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E quando Jesus andou aqui na terra, Ele, além dele vir do céu para nos salvar, Ele veio para nos deixar o exemplo. E qual foi o exemplo que Ele nos deixou? Jesus, Ele vivia como a palavra como seu escudo e a oração como a sua energia de força, onde Ele buscava forças do céu. Por que você tem que ser diferente? Jesus usou a Bíblia, todo o Velho Testamento Jesus usou como sua defesa, até mesmo para açoitar Satanás, até mesmo para guerrilhar no grande conflito contra Satanás. Satanás, ele conhece a Bíblia, ele usou vários versículos bíblicos para tentar Jesus. Então é necessário você conhecer para você poder desarmar o inimigo, para você poder andar sempre erguido e tomar decisões sábias na sua vida. Então busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho e converta ao Senhor. Esse foi o tema homossexualismo. Eu não estou aqui para julgar a sua prática de homossexualismo. Eu estou aqui para te falar o que Deus fala na sua palavra. Porque a Bíblia fala que Deus precisa de homens valorosos, que não se compra e não se vende, e que não tem vergonha de chamar o pecado pelo nome. Entende? Então Deus, Ele quer isso de você. Deus, Ele quer que você fala do amor de Deus de uma maneira sutil, suave. Eu jamais vou chegar no homossexual e falar que ele está com um demônio no corpo dele ou que a prática dele vai levar ele para o inferno. Eu tenho que falar ele com amor, eu tenho que chegar nele com amor, porque foi assim que Jesus chegava nas pessoas, com amor, e mostrava que as pessoas, na maneira educada, gentil, que as pessoas estavam erradas,
do seu ponto de vista. Entende, querido? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Não julgue para que você não seja julgado, porque o julgamento pertence a Deus. Não tenta ser advogado de Deus, não tenta advogar em favor ou em prol de Deus, porque Deus ele não precisa de advogado, e se ele precisasse ele teria pessoas bem melhor do que Tom ou do que outros líderes religiosos. E não julgue-se, porque o julgamento pertence a Deus. Deus ele não precisa de pessoas que julguem um ao outro. Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Se inscreva nesse canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Meu nome é Tom, ore por mim que eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Esse é meu desejo para todos sempre. Amém.